Deixa eu ver se tá gravando. Pronto. Gente, então a gente vai começar. São 11h05 agora. Essa é a segunda das nossas entrevistas que eu planejei para esse curso, porque tem que ter alguma vantagem da gente estar trabalhando desse jeito esquisito, e uma delas é justamente a gente poder ter participação de pessoas que normalmente não poderiam ir na UFSC falar para a gente. Hoje, então, a gente vai ter, eu vou falar o nome completo, tá, Gustavo? É Gustavo Junqueira Duarte Oliveira, que é um amigo meu de longa data, mas ele está vindo falar para a gente hoje aqui, como na função de professor de História Antiga. O Gustavo possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, isso foi em 2005, e o mestrado e o doutorado lá pela USP. Ele tem experiência na área de História, né, especialmente na História da Grécia, e atua principalmente nos seguintes temas: literatura clássica, Grécia Antiga, História Antiga, poemas homéricos e o grego antigo. Opa, tem mais gente pedindo para entrar. Peraí, sabia que esse trem ia atrapalhar, mas tudo bem. Agora, acho que agora já vai parar de ficar entrando gente. Mas então é isso. Gustavo, recebendo aqui, já tem um tempo que eu queria te chamar para vir falar para esse curso. Eu acho que quando em 2015 eu entrei na UFSC e me mandaram dar esse curso, eu falei: Jesus, como é que eu vou dar curso de Homero? Quem tem que dar curso de Homero é o Gustavo, é o Jacim, quem sou euzinha para poder dar isso? E aí eu justamente te conto. Acho que ela travou. Ela entrou de novo, só que você tá sem som, Rita. Você tem que ligar seu som. Eita, então voltou. Não sei até que pedaço que ouviu antes de eu cair. Você tava falando que você queria me chamar. Eu tava falando que eu Quando queria te você chamar. ia fazer. Isso. Então, finalmente, esse é um plano que eu tenho desde 2015 e finalmente eu vou conseguir poder te chamar aqui para poder falar para gente. Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre o tema do seu doutorado ou de pesquisas atuais para o pessoal? Ou vão Não, direto para a acho. pergunta? Isso, eu trabalho com os poemas homéricos, mas eu sou historiador, né? Então, eu sempre com um viés ligado a essa questão do uso dos poemas como fonte histórica. Mas acho que a gente vai tratar disso na conversa. Beleza. Eu Mas, bom, antes penso. de agradecer pelo convite, né? Um prazer estar aqui e falar para a sua turma. E estou sempre à disposição. Obrigada, fico feliz. Vamos da próxima vez, vou ver se eu consigo descolar uma passagem, sei lá, para Floripa também. Vamos ver se, vamos ver se rola. A primeira pergunta que eu queria te fazer, a gente conversou antes sobre as perguntas, né? E a primeira pergunta, o Gustavo falou que dava para gastar. Eu tinha pensado em termos de formato da gente fazer 30 minutos de perguntas minhas e depois abrir para as perguntas de estudantes. E aí, quando eu mandei a primeira pergunta, ele falou: bom, só essa primeira pergunta já dá para eu falar a meia hora inteira. Mas eu acho que é uma questão que outros alunos já mandaram como pergunta, então eu não vou me lembrar agora quem que mandou essa pergunta, mas é uma pergunta bem importante para a gente, tem tudo a ver com o trabalho que você faz, que é justamente a formação do texto da Odisseia, né, e da Ilíada também, óbvio, e como que esses registros escritos chegaram para leitores ao longo dos séculos. Então, basicamente, essa passagem do oral para o escrito, como que ela se deu e como que a gente pode avaliar isso? Bom, é uma pergunta bem
complicada, né? A história dos poemas homéricos, ela é complexa. A gente tem eles em forma escrita já há muitos séculos, na verdade há milênios, né? Mas as versões completas dos poemas, né, e por completas aqui eu entendo uma que tem todos os cantos, né, cada uma tem 24 cantos, elas existem desde a Idade Média, na verdade. Né? O exemplar mais antigo, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, eles são do século X, século XI depois de Cristo, né? Produzidos num contexto do Império Bizantino, e que eventualmente chegaram na Itália por volta ali do século XIV, XV, né, com o Império Bizantino estava sendo atacado pelos otomanos, tem uma fuga de vários intelectuais bizantinos que eles levam manuscritos enquanto eles estavam fugindo, e chega bastante material de manuscritos clássicos, gregos e latinos, na Itália durante esse período. O da Odisseia, especificamente, o mais antigo que a gente tem, ele chama manuscrito laurentiano, se eu não me engano, é da passagem do século X para o século XI, e que tem o texto completo. Mas isso é uma questão da natureza material dos suportes de texto que a gente tem, né? Então, o material usado era ali pergaminho, para períodos anteriores é papiro. Isso é um material que, com a passagem do tempo, ele é perecível, né? Então ele acaba se perdendo. Por isso que, inclusive, durante a Idade Média havia essa prática da cópia dos textos por especialistas. O fato dos textos completos que a gente tem serem medievais não quer dizer que eles foram produzidos, obviamente, na Idade Média, porque a gente sabe que eles existiam muito antes disso. A gente tem fragmentos de textos de manuscritos mais antigos e mesmo de papiro. Isso recua, né? Eu começo na Idade Média porque é o mais completo que a gente tem. Mas se a gente for indo para trás, a gente vê, existe a circulação de textos da Ilíada e da Odisseia desde a própria antiguidade. Se a gente for pegar a evidência material, né, que são os textos em suportes físicos, como, por exemplo, um papiro, os mais antigos que a gente tem são pequenos trechos, eles são até do século III antes de Cristo, em geral encontrados no Egito, em papiro, porque o Egito é um país, uma região bastante seca, né, desértica, e é bem propícia para a preservação de material orgânico, como é o papiro. Então, a gente tem alguns trechos, né, da Ilíada, da Odisseia, que foram encontrados, sobretudo numa região que chama Oxirrinco, no Egito, em que a gente tem bastante papiro preservado. Então, do século III, a gente tem evidência material. Mas isso também não quer dizer que a Ilíada e a Odisseia elas foram compostas, produzidas no século III antes de Cristo, porque a gente sabe que elas circulavam antes. Como que a gente sabe? Porque outros autores citavam, ou faziam citação mesmo direta, né, com trechos da Ilíada e da Odisseia, ou comentavam a Ilíada e a Odisseia. Mas aí começa um primeiro problema, porque tanto os papiros mais antigos, quanto essas citações de autores antigos, eles nem sempre correspondem com os textos que a gente tem hoje. Né? Existe uma tendência ali de que a citação dos versos da antiguidade, parece que a Ilíada e a Odisseia que circulavam nesses contextos mais recuados, elas eram até mais ou menos 10% maiores do que as que a gente tem hoje. Parece ter os textos terem passado por um processo de edição mesmo, né? Com alguns versos que foram cortados. Então, tem variações, às vezes, bem expressivas entre essas citações mais antigas e o material que a gente tem hoje. As referências diretas à Ilíada e à Odisseia, que podem ser claramente demonstradas, vamos dizer assim, elas aparecem em autores que são do século V antes de Cristo, sobretudo ali de contexto ateniense. A gente tem citações de historiadores, né, como Heródoto, Tucídides,
e aparece também no teatro grego, né, o teatro ateniense, nas tragédias, sobretudo. No século IV a.C. tem alguns oradores que também vão fazer referência às obras, mas quanto mais a gente recua, maior a possibilidade de variação, né, tanto das citações em si, que elas não correspondem exatamente com o texto que a gente tem hoje, quanto, às vezes, os episódios que são mencionados, quando não é uma citação direta, eles não estão presentes em nenhuma das obras, né, nem na Ilíada, nem na Odisseia. Isso porque, quanto mais a gente recua, parece haver uma tendência de associar o nome desse suposto poeta, que é Homero, com outras obras para além da Ilíada e da Odisseia. Isso é uma prática muito recorrente na antiguidade. Por exemplo, a gente tem um outro conjunto de textos, que são os hinos homéricos, que na antiguidade eles eram atribuídos a Homero. Existe um outro conjunto de poemas épicos, dois, na verdade, que é o ciclo tebano e o ciclo troiano, que contam, por exemplo, o ciclo troiano, ele conta outros eventos da Guerra de Troia que não estão nem na Ilíada nem na Odisseia, né? Vai desde os primórdios da Guerra de Troia até o retorno de outros heróis que não o Odisseu, que é o tema da Odisseia, né, especificamente. Né? Então, na Antiguidade, né, sobretudo nesses períodos mais recuados, século V, que eu estou falando aqui, havia essa tendência de se atribuir esses outros poemas também a Homero. Não era uma regra, isso vai depender de autor para autor, alguns vão dizer que é de Homero, outros vão dizer que esses outros poemas eles são de outros poetas que a gente não tem, não tem um conhecimento muito grande sobre as outras peças que são atribuídas a eles. Né? E um problema agravante é que a maior parte do material desses poemas do ciclo épico troiano e tebano, né, que não são a Ilíada e a Odisseia, ele não sobreviveu, ele não chegou até nós. A gente tem pequenos fragmentos ou resumos que foram produzidos que descrevem como que eles seriam. Né? Então, é um problema, né, saber a origem desse conjunto de material que inclui a Ilíada e a Odisseia. Quanto mais a gente vai recuando no tempo, mais nebuloso essas questões vão ficando. Porque isso introduz uma outra dimensão, né, que a poesia épica grega, ela, apesar dela existir em forma escrita já há muito tempo, né, há milênios, desde a própria antiguidade, a gente tem pelo menos um autor que falava da possibilidade de que, na verdade, elas não foram compostas na forma escrita, né, que é o Flávio Joséfo, do século I, II depois de Cristo. Né, ele já mencionava essa possibilidade de que Homero era um poeta iletrado que compôs oralmente os seus poemas. Mas isso ganha força dentro dos estudos sobre Homero, sobretudo a partir do século XVIII, com um filólogo alemão chamado Wolff, né, que ele essa ideia da oralidade, na verdade nem da oralidade, do fato de que Homero seria iletrado, ele compôs oralmente, e os seguidores dele decoravam essa poesia, memorizavam, e depois alguém escreveu, né, fixou na forma escrita. Mas, durante o século XX, a gente tem um conjunto de estudos mais sistemáticos mesmo sobre isso, com dois pesquisadores americanos, que é o Milman Parry e o Albert Lord, que eles vão propor de maneira, talvez, mais consistente essa teoria, da chamada teoria da composição oral. Né? O que significa isso? Que esses poemas eles teriam sido compostos ou porque fazem parte de uma tradição poética oral de longa data, né? Então eles foram compostos oralmente a partir de um conjunto de técnicas que é muito particular dessa forma poética oral, né? Então Homero, bom, vocês leram na aula alguns trechos da Odisseia, né? Então devem ter percebido que
existe ali uma cadência diferente, uma lógica poética diferente. Por exemplo, um elemento que incomoda muito os leitores modernos, né? Que existe uma quantidade muito grande de repetições, né? Então, às vezes, versos inteiros que aparecem no trecho, eles são repetidos no outro trecho. Isso é uma lógica que é relativamente comum em tradições poéticas orais e que incomoda um leitor acostumado ali com uma tradição poética escrita, né? Que a gente está acostumado com uma ideia de originalidade, né? De que as coisas devem ser sempre novas, né? Existe até a ideia de plágio, né? Para uma tradição poética oral, a ideia não era exatamente essa, né? Então, a repetição ela é parte de um conjunto de técnicas para se compor poesia oral. Porque isso acontecia, né, dentro da lógica que esses pesquisadores propõem, isso acontecia, a composição ela não era feita previamente, o autor, o poeta, ele não compunha na cabeça dele, depois ele decorava aquilo e depois ele declamava para uma audiência. O que eles observaram é que, dentro dessas tradições poéticas orais, a composição ela ocorre em performance. Então, quando o poeta se propõe lá na frente de uma audiência, de um público, a apresentar um episódio ou um poema da extensão dele do Odisseia, ele vai fazer uma composição ali na hora, né? Mas não é um improviso, não é completamente livre esse processo, porque isso é regrado por alguns elementos, né? Por exemplo, a métrica, né? A métrica de Homero ali com o chamado exâmetro, né? Existe um conjunto de regras que ele precisa colocar as expressões poéticas que ele vai apresentar dentro daquela métrica, e isso tudo é organizado por um conjunto de expressões fixas que a gente chama de fórmulas, né? Então, geralmente dentro... Gustavo, eu vou só te Diga, interromper diga. um minutinho, porque eu não sei se no semestre passado, não fui eu que dei essa disciplina para eles, eu não sei se eles discutiram a questão do exâmetro, se eles falaram de métrica. Talvez fala só um tiquinho o que você quer dizer com exâmetro, caso Tá. eles não tenham visto isso. O exâmetro, a métrica, né, dos poemas homéricos, a gente chama de exâmetro dáctilo. Por que exâmetro? Né? São 6 partes dentro do verso grego. Ele é dividido em 6 partes, e cada parte é composta por aquilo que a gente chama bom, cada parte a gente chama de pé, né? E o pé ele é composto por uma sílaba longa, né? A métrica grega ela não é baseada, por exemplo, em rima, nem na alternância sei lá, sílaba tônica com sílaba átona. Existe essa alternância de sílabas que são consideradas longas e sílabas que são consideradas breves. Então, cada pé do exâmetro, existem 2 possibilidades. Ou ele vai ser composto por uma sílaba longa e 2 sílabas breves, daí que vem o nome, inclusive, de dáctilo, né, que dáctilo em grego significa dedo. O dedo ele é formado por 3 falanges, mostra aí para ilustrar. Tem uma falange maior e 2 falanges menores, né? Então, muito, muito ilustrativo. Muito obrigado. Isso É porque você não tem dedo, né? Eu tenho, minha câmera está ruim. Isso é o exâmetro dáctilo tradicional, né? E existe uma alternativa, quando você tem uma sílaba longa seguida de uma sílaba, outra sílaba longa, ao invés de 2 breves, né? Que chama espondeu. Então, a maior parte do verso homérico é composto por essas unidades. São 6 pés compostos ou por um dáctilo, que é uma longa e 2 breves, ou por 2 longas, né? Deu para entender? Isso é muito confuso? Eu posso fazer uma representação gráfica, se vocês quiserem. Só vou ter que achar. Mas, bom, se vocês entenderam, vocês entenderam. Se não entenderam, vocês me falam aí que eu coloco ali uma representação. A gente geralmente faz assim, ó, vou pôr no chat para vocês. Um travessão representa uma sílaba longa,
semicírculo, a breve. Isso aqui é um dátilo. Ou duas longas, representadas assim por dois travessões. Aí no chat. Então, você tem 6 conjuntos desse. Tem algumas variações, obviamente, por exemplo, o sexto pé, ele tem sempre 2 sílabas, que é uma longa e pode ser uma outra longa no final, ou uma breve. Né? O sexto pé, ele é considerado quebrado, né? Porque ele tem uma sílaba, pode ter uma sílaba a menos. Mas, de qualquer maneira, né, e todos os versos da Ilíada e da Odisseia, eles são compostos dentro dessa norma. Isso, de certa maneira, restringe um pouco as formas de expressão poética, porque aquilo que o poeta vai dizer tem que estar delimitado dentro dessa formulação rítmica, né, essa formulação métrica, é a métrica do poema. Só que o poema, o verso, ele é dividido em 2 partes. Existem alguns pontos dentro desse verso que dividem um poema no meio. Geralmente isso é marcado por um final de palavra dentro do verso. Aqui é um argumento um pouco mais técnico e complicado, que eu não vou entrar em detalhes. Existe essa divisão que se chama cesura. E uma fórmula é um conjunto de palavras que cabe exatamente numa metade do verso. Então, o poeta ele teria um repertório de fórmulas previamente concebidas, né, que ele aprendeu durante a vida dele, e que ele vai montando como uma espécie de quebra-cabeça em performance essas fórmulas mediante a necessidade do episódio que ele está narrando. Né? Então, não é exatamente ele não está inventando na hora da cabeça dele, não é uma improvisação pura, e também não é um elemento previamente memorizado, é algo que estaria ali no meio termo disso, é uma composição em performance, que a gente chama. Existe um conjunto de episódios que a própria audiência esperava que ele, porque eram histórias que circulavam, as pessoas conheciam, então ele ia montando essas narrativas, conjugando aquilo que se sabia sobre os episódios, dentro das exigências métricas, usando essas técnicas de composição poética que envolvem a articulação dessas fórmulas mais ou menos pré-concebidas. Esses pesquisadores que estudaram isso, sobretudo Milman Parry, lá no início do século XX, o trabalho dele era bem baseado na análise do que ele chama de epítetos ornamentais. Os nomes em Homero, geralmente, eles são acompanhados de um epíteto. Você sabe o que é um epíteto, né? Um elemento que adjetiva, que caracteriza um nome. Então, por exemplo, a gente tem na Odisseia, aparece o Odisseu, o destruidor de cidades, por exemplo. Né? Então, e esse epíteto, ele nem sempre ele tem relação com o que está com a aurora de deuses rosos, né? Atena de olhos glaucos, verdes, né? A gente tem Hera de olhos bovinos, por exemplo. Esses epítetos, eles nem sempre têm relação com o que está sendo descrito na cena. Por exemplo, o caso da Ilíada, a gente tem, que aparece bastante, que é Aquiles de pés rápidos. E quando aparece Aquiles de pés rápidos, nem sempre é numa cena em que Aquiles está correndo, por exemplo. Ele pode estar sentado. Porque o epíteto ornamental, ele é, na verdade, uma fórmula. Ele é uma forma de você dizer Aquiles, que ocupa uma metade do verso, e o poeta usa essa fórmula para preencher o verso e compondo o poema em performance. Então, nem sempre isso tem relação com a cena imediata. Ver o que eles falou, que isso não pode ser um foreshadowing, né? Pode sim. O que, bom, tem sido proposto depois dessa hipótese inicial do Parry é que, para além do uso técnico, né, de você ter uma fórmula que preenche os versos do poema, você
apresenta também não é exatamente um foreshadowing, é mais uma questão de ressonância com certas características de Aquiles que são próprias do personagem, né, que vão aparecer em outros episódios, ou que já apareceram em outros episódios, né? Então, quando você usa esses epítetos, além de montar um verso completo, você associa aquele trecho do poema com um conjunto mais amplo de narrativas, de características dos personagens, de episódios que fazem parte da tradição que esses poemas fazem parte. Então, por exemplo, o caso do Ulisses, destruidor de cidades. Na Odisseia, o Ulisses ele destrói poucas cidades, né? Então, ele destrói pelo menos uma, né? A cidade ali dos Síconos, no canto 9 da Odisseia, quando ele está narrando para os feaços, né? A primeira coisa que ele faz depois que ele sai de Troia é atacar uma população inocente, né? Então, ele destrói aquela cidade, depois eles são atacados e fogem. De qualquer maneira, mas isso aparece como epíteto de Odisseu na Odisseia, e que faz referência a um contexto épico mais amplo. Por exemplo, né, o fato de que a própria cidade de Troia ela foi destruída, devastada, por um artifício de Ulisses. Né? Então, é uma maneira de, além de você preencher o verso rapidamente em performance, de você fazer uma ressonância com um contexto épico mais amplo. Falei um monte aqui, Rita, foi uma digressão enorme, não chegou a meia hora, acho que deu uns 20 minutos, mas não sei se você quer que eu continue falando ou exatamente, Ulysses the Trojan Horse Guy. Trademark. Eu acho o seguinte, acho que eu queria, antes da gente passar para o pessoal, eu acho que você tocou nos pontos que eram bem importantes para a gente pensar, essa questão da experiência do texto. Opa, gente, tem gente entrando até agora, socorro. Pronto. Mas eu gostaria de só falar rapidinho para o pessoal essa questão da tradução, que foi quando a gente começou a nossa conversa, né? Quando eu entrei em contato com você para poder me ajudar, porque os outros textos que eu selecionei para esse curso, por mais que, né, eu não saiba horrores de italiano, eu consigo minimamente fazer a comparação no original e na tradução para poder fazer essa escolha minimamente de forma informada. No caso da Odisseia, eu tinha zero condições, eu falei, não, vou pedir ajuda para os universitários, e você me recomendou essa, que é uma tradução do português, de Portugal, né? Ele é um português, o Frederico Lourenço, que agora, inclusive, lançou, não sei se o pessoal já viu, eles lançaram um voluminho bem bonitinho, que é a Ilíada e a Odisseia junto, né? Ele reviu essa tradução e lançou, então, essa edição com 2 volumes. E a outra que circula muito aqui no Brasil é a do Carlos Alberto Nunes, que a gente vai ler a tradução dele para a Eneida, mas você me recomendou para a Odisseia a do Frederico Lourenço. Queria que, então, você contasse para o pessoal o que te recomenda, por que você recomenda essa edição, que é a que eles leram. Eu gosto da tradução do Frederico Lourenço, acho que é uma tradução que, apesar dela ser português de Portugal, e às vezes tem algumas escolhas que para nós soam um pouco, sei lá, truncado, não sei, ela é uma tradução de qualidade muito boa. Ele tem ele não chega a ser uma organização, não tem uma proposta métrica, por exemplo, né, de transposição da métrica grega para a métrica do português. Ele também não é uma tradução em prosa, né, é uma tradução em verso livre. Sim. Então, ele tenta manter a unidade temática, né, de cada verso dentro da tradução dele. Então, o que tem no verso grego geralmente vai ter ali no verso em português.
E, geralmente, assim, as escolhas dele me agradam, é uma tradução de boa qualidade. Eu também não sou, apesar de eu ter algum conhecimento de língua grega, eu não sou um grande especialista nisso, né? A minha área é mais história do que língua ou mesmo literatura. Apesar de eu trabalhar, eu conhecer, né, as discussões, conhecer os problemas. Mas eu gosto da tradução do Frederico Lourenço. Obviamente que não é a única, né? Acho que a gente tem, nos últimos 20 anos, talvez, uma profusão de traduções que têm aparecido. Tem uma outra que, recentemente, eu estou tendo mais contato, Rita, que eu provavelmente, se você me perguntasse hoje, é a que eu te sugeriria, que é a do Christian Werner, que saiu tanto da Ilíada quanto da Odisseia. É uma edição muito bonita, inclusive, que ela saiu originalmente pela Cossack Naif, mas acabou a editora, né? E está saindo agora pela Ubu. Pela qual? Ubu. Não, nem sei qual editora que é essa. Vou ver aqui. Tá, vou procurar. Separadinho aqui. É muito, muito interessante. No caso do Alberto Nunes, para Ilíada e para Odisseia, imagino que para Eneida também, mas eu não conheço, para ser bem sincero. É uma tradução que circulou muito aqui no Brasil, numa época em que a gente tinha menos opções. Era uma tradução em verso, feita diretamente, né, do grego para o português brasileiro, e que foi por muito tempo uma das principais opções, porque a gente tinha uma série de traduções em prosa, algumas delas feitas não diretamente do grego, né, mas traduções do francês, tradução do inglês, e tinha uma outra tradução em verso, que era um pouco polêmica, digamos, que é a do Odorico Mendes, né, que no caso do Odorico Mendes, ele faz uma recriação, talvez, da Ilíada e da Odisseia. Ele muda os versos, a quantidade mesmo de versos, porque ele vai colocar, vai traduzir para decassílabo heróico, né? E o decassílabo é menor do que o hexâmetro, então, ou é maior, sei lá, acho que é menor. Ele é menor do que o hexâmetro, então a quantidade de versos em cada canto muda nas traduções para poder caber. Exatamente, do Odorico Mendes. Mas é ali um exercício muito interessante, assim, mas é uma experiência própria. Você não está conhecendo a Ilíada ou a Odisseia, você está conhecendo as recriações do Odorico Mendes. O verso do Carlos Alberto Nunes, ele tem uma proposta métrica, Sim. O que é muito interessante, né? Ele faz, com a Eneida ele faz isso também, essa tentativa de adaptar. Que ele cria um verso próprio, né, que é o hexâmetro do Carlos Alberto Nunes, que ao invés de você ter uma longa e uma breve, você tem uma tônica e duas átonas, né? E ele traduz a obra inteira dentro dessa lógica, o que também é uma proposta muito interessante, mas hoje já é, assim, eu considero uma tradução um pouco mais complicada, assim, um pouco mais tem seus limites, né? Uhum. Mas a do Frederico Lourenço e essa do Christian, eu acho que para mim, me agradam bastante. Recentemente, várias outras saíram. Saiu a Ilíada e a Odisseia do Trajano, do professor da Unicamp. Tem uma série de novas. Legal. Gente, vou abrir para vocês, então, fazerem as perguntas. Eu já vi que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas por texto. Gostaria de convidar vocês a aparecerem, fazerem ao vivo. Se quiserem que seja por texto, podem escrever de novo, mas eu acho que seria legal ver vocês também. Então, abro aí para as perguntas. Algum mais corajoso, alguma mais corajosa para poder abrir. Eu posso começar? Por favor, Júlia. Júlia, vou abrir minha câmera também, apesar de não estar muito bonita hoje. Enfim,
Eu queria fazer uma pergunta que é mais, assim, pode parecer um pouco bobo, mas eu não tenho muito conhecimento, assim, de mitologia grega e tal, eu também não sei como é que o Homero fez na Odisseia, né? Eu tô comparando um pouco com a Divina Comédia que a gente estava lendo antes, que o submundo, assim, o inferno e tal, é tudo bem divididinho, né? A gente vê que tem um lugar para as pessoas ruins e um lugar para as pessoas boas, depois que eles morrem, e um lugar para as pessoas ali no bem. E na Odisseia eu não entendi muito bem, tipo, essa divisão, sabe? Porque ele chega lá embaixo, e aí ele fala com um monte de pessoas, e parece que essas pessoas estão, assim, tranquilonas lá, só mortas. E depois ele até fala de uma pessoa que agora eu não me lembro muito bem o nome, que estava parecendo que sendo torturada, assim, que ele estava submerso na água, daí quando ele estava morrendo de sede, quando ele tentava beber, aquela água ia toda embora. E aí eu fiquei meio nessa dúvida, assim, tipo, da divisão, sabe? Se fica todo mundo, assim, do bem, entre aspas, junto com todo mundo que tá morto e tal. Aí essa foi, pelo menos, a minha dúvida. Tá, legal sua pergunta, Júlio. Bom, fazer uma aproximação entre a ideia de inferno, né, inferno cristão, e o submundo, o Hades, não é muito apropriado, né, porque são concepções aí cosmogônicas completamente diferentes. O Hades, ele não é um espaço reservado para as pessoas más, por exemplo, né, para as pessoas ruins. As pessoas não estão ali sendo punidas, apesar da gente ter essa referência a esses dois indivíduos. É Tântalo, eu sempre esqueço os nomes deles. Tem duas referências, além do cara que tem sede, né, que não consegue beber água, tem um que fica rolando uma pedra numa ribanceira para cima, e quando ele chega lá em cima, a pedra ela volta e ele tem que. É o Sísifo. E o outro não lembro se era Tântalo. Esqueci. Nesse horário eu não funciono bem, não. Então, existem essas duas referências que estão, inclusive, na Odisseia, né, de algum tipo de punição que eles fizeram, e a punição ocorre lá no Hades. Mas tem todo tipo de gente no Hades. O Odisseu, ele vê, sei lá, a mãe dele está lá, ele cita uma série de heroínas, né, então tem uma parte da visita dele que é chamado Catálogo das Heroínas. Aí ele encontra alguns ex-colegas da Guerra de Troia, ele conversa com Aquiles, conversa com Agamemnon. Não estou dizendo que são pessoas boas, maravilhosas, mas também, assim, não sei. Eles não estão no Hades porque eles não tiveram uma vida que seguia um preceito pré-estabelecido por um livro sagrado que define o seu conjunto de condutas durante a vida. Se você escapar disso, você vai para o inferno. A lógica não é essa. Isso não aparece na Odisseia, mas existe uma ideia de que para indivíduos que são abençoados pelos deuses, eles têm um espaço privilegiado no pós-vida, numa ilha dos bem-aventurados, alguma coisa nesse sentido. Mas não é essa a lógica do Hades, né? Não parece ser um lugar agradável, parece ser um lugar muito horrível. Uma das coisas que o Aquiles fala pro Odisseu é que é melhor você ser um mendigo em vida do que ser um rei no Hades, né? Então ele acha péssimo estar lá morto, mas a gente pode ler isso de várias formas diferentes, né? Uma questão da própria personalidade de Aquiles, né? Ele deve estar desesperado lá no Hades, porque ele passa a vida dele o que ele mais gosta de fazer é ir para a guerra, se destacar, né, ser um indivíduo excelente na guerra. E ele não pode fazer isso no Hades. Então, não chega a ser uma tortura, mas ele também está limitado ali dentro das suas possibilidades, do que ele pode fazer enquanto morto, né? Então, é difícil essa correlação, né? Porque os contextos religiosos, cosmogônicos, eles são muito diferentes, né?
Então, acho que a função do espaço do submundo, né, dos mortos, é muito diversa. Entendi, obrigada. Foi bem essa coisa que me veio na cabeça, assim, de ser um lugar meio ruinzinho, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, na minha cabeça, quando eu tava lendo, eu imaginei um lugar, tipo, meio escuro, assim, sabe? Então, Obrigada pela resposta. Mas acho que é uma cena muito interessante, assim, parece ser um lugar bem terrível, né? Mas eu acho o ritual que ele faz para chamar os mortos, para dar voz para os mortos, né? Eles têm que beber sangue, é um negócio super macabro e acho muito Eu gosto chamativo. muito. E eu gosto muito da mãe, a mãe dando conselho aqui. A Luciane mencionou, quase que ela fala, leva uma brusinha, né? Leva a vizinha, né? Claro, menino, não tá comendo. Eu gosto bastante desse pedaço. Pessoal, outra pergunta, por favor. Posso fazer uma pergunta? Sim, Elis, por favor. Tipo, o Ulisses, ele é, pra nós, assim, ele é uma figura meio violenta, meio barbárica, assim, que ele desce o cacete em todo mundo. E, tipo, a minha dúvida é, na Grécia Antiga, assim, eles não tinham muito um código penal como a gente tem hoje, né? Então, eu queria saber se os leitores da época também viam essa ambiguidade moral do Ulisses, se eles viam a violência no Ulisses como uma coisa digna de honra ou uma coisa, tipo, não muito honrável, não muito boa como a gente vê hoje. Eu acho que a ambiguidade moral até que é possível, né? Você tem espaço para pensar dessa forma. Mas a ideia de que ele seja meio bárbaro, né? Isso, acho que aos olhos de um grego, na verdade é o contrário, ele representa um ideal de civilização, né? Você tem figuras na Odisseia que são pensadas para ser uma materialização da barbárie, como, por exemplo, é o Ciclope, né, o Polifemo. Ele é a barbárie, né? Eles não vivem em cidades, eles consomem carne crua, carne humana crua, pior ainda. Ele bebe vinho sem misturar com água, né, que é um vinho grego muito mais concentrado. Ele não conhece navegação. Isso é a barbárie para o grego. E eles são também extremamente violentos. E você tem na Odisseia, né? A Odisseia é um amigo meu que, inclusive, é colega da Rita aí na UFSC, só que no departamento de História, ele fala que ele lê a Odisseia como se fosse um manual de hotelaria, né? Que o tema da Odisseia é o tema da hospitalidade, né? Então, o Odisseu ele encontra vários... não só o Odisseu, né? Mas você tem várias situações de indivíduos que são recebidos em uma outra região ou na casa de alguém, e você tem um comentário sobre como que aquela recepção acontece, se ela é apropriada ou não. Né? Então, tanto da parte de quem está recebendo o hóspede, quanto da parte de quem é o convidado. Né? Então, nesse sentido, Odisseu geralmente ele está bem cotado dentro dessa relação de hospedagem, de hospitalidade. Geralmente ele é vítima de algo inapropriado que acontece ou quando ele é recebido ou na própria casa dele. Né? A situação com os pretendentes é uma situação de hospitalidade. Você tem ali um conjunto de indivíduos que frequentam a casa do Odisseu, e eles ficam ali dilapidando o patrimônio dele e cortejando a esposa, né? O que é um problema não só para o Odisseu em si, mas para a sua família, né? É um problema para Telêmaco. Então, dentro desse sentido, eu acho que se a gente pensar a Odisseia como tendo esse eixo narrativo principal, eu acho que a conduta moral de Odisseu ela não é tão problemática. É um mundo violento, sem dúvida nenhuma. Né? Então, mas muitas vezes esse aspecto da violência
ele não é necessariamente considerado moralmente reprovável. Então, o episódio que eu falei para vocês, a primeira coisa que o Odisseu faz, depois que ele sai da Guerra de Troia, é ir lá e saquear uma população inocente, isso não é um problema, né? Na verdade, isso é a norma, isso é o que é esperado. É uma sociedade guerreira, que existe uma distinção social pela participação na guerra, né? Pela excelência na guerra. Quando Odisseu ele vai punir os pretendentes, ele mata todo mundo. Ele não só mata todo mundo, como ele mata todas as servas e os servos que eram ali colaboracionistas, sobretudo as servas, né, que se deitavam com os pretendentes. Ele mata todo mundo, tortura. Tem o cara lá que é o Melanto, né, o Melantio, que ele mutila, arranca a orelha, arranca os genitais e não mata o cara, deixa lá ele todo mutilado. Então é uma resposta extremamente violenta, mas que está dentro assim, da lógica social apresentada pelo poema, estaria dentro daquilo que é esperado. Não há necessariamente uma condenação moral desses atos, né? Isso é uma resposta a atos que eram moralmente condenáveis, né? Que é os pretendentes frequentarem lá a casa do Odisseu, cortejarem sua esposa, dilapidarem o patrimônio dele. Então, isso é um problema, né? A forma de justiça deles, a resposta deles era bem passional, né? E para eles, isso que significava justiça, né? Eu posso emendar uma outra pergunta? Pode. Não, é que até a professora Rita falou na aula que a Odisseia ela tem uma função também historiográfica, né? Que é relatar fatos que aconteceram de verdade. Tipo, tem algum jeito de identificar o que é fato e o que é ficção? Tipo, distinguir um do outro dentro do texto? Essa é a pergunta mais difícil, né? Eu acho que a Odisseia, a Ilíada, eles têm muito a dizer, muito a informar para alguém que tem interesse em compreender elementos históricos da sociedade grega. Mas a gente precisa ter muito cuidado em tentar definir quais são, né, esses elementos. Eu acho que você procurar por fatos, né, por eventos na Ilíada, na Odisseia, para mim é um procedimento muito complicado. Eu acho que deve ser completamente evitado. Não tem ali nada que seja narrado que corresponda necessariamente a um fato. Inclusive a própria Guerra de Troia, né? Pode ser que tenha uma relação com um conflito que aconteceu na região onde a gente acha que ficava Troia hoje. Mas, assim, a tradição poética, na verdade, ela pode ter ali uma inspiração nesses eventos, mas ela é completamente independente deles, né? Eu acho que o que a gente pode tirar do ponto de vista de como usar esses poemas como fonte histórica está mais num campo de representações, de aspirações culturais, mesmo porque, assim, primeiro, a gente tem um primeiro problema que é enorme, a gente não sabe exatamente quando eles foram compostos, né? Então, a questão da data de composição dos poemas ela é extremamente controversa. Existe, de certa maneira, um semi-consenso entre historiadores e especialistas em Homero de que teria sido composto no século VIII a.C. Mas não existe nenhuma evidência concreta que, de fato, comprove isso. E se você for parar para pensar, os eventos que eles estão narrando, eles são de séculos e séculos mais recuados, né? A Guerra de Troia, os principais conflitos, né, no sítio de Troia, eles são datados do século XI, XII a.C. Então, você tem aí um distanciamento temporal de 300, 400, 500 anos. Então, é um primeiro conjunto de dificuldades. E mesmo dentro desse aspecto que eu falei, você pensar
esses poemas como um veículo de certas aspirações culturais, de certas visões sobre o mundo, visões sobre o próprio passado, o que os gregos consideravam como parte do seu passado compartilhado. Existe um outro problema, de que, apesar de a gente chamar, né, de mundo grego, de Grécia, nem no século VIII não havia um mundo grego homogêneo. Né? A gente tem várias cidades diferentes, algumas regiões que não tinham cidades, né? Eles tinham outras organizações sociais. Você tem várias experiências históricas ali dentro de um mesmo contexto que são diferentes entre si, mas, apesar disso, existem alguns elementos que são mais ou menos compartilhados, como, por exemplo, o fato de que eles depositam nos poemas homéricos, ou na tradição que os poemas homéricos fazem parte, algum valor cultural. Né? Eu acho que, para mim, faz mais sentido você pensar historicamente os poemas, não tentando extrair dali fatos, eventos, ou mesmo a descrição de instituições sociais que poderiam ter inspiração histórica. Mas ler esses poemas como veículos, como reflexos dessas aspirações culturais, dessas formas de ver o mundo, forma de ver o passado, que muda de período para período, né? Porque a gente está, desde aquela época, a gente lê e interpreta esses poemas. Os gregos faziam isso. Então, para mim, eles funcionam como fonte histórica dessa maneira, né? De como que em cada momento essas narrativas foram lidas, como que elas representavam algo sobre o passado desses agrupamentos. Não sei se fez sentido. Mas a ideia é um pouco essa. Eu acho que você buscar, e isso é muito corrente, não necessariamente a busca por fatos, eventos, como, por exemplo, a Guerra de Troia, mas talvez por instituições sociais que possam ter sido históricas. Os historiadores fazem isso. Eles fazem isso e fazem muito bem, mas eu acho que isso também é muito complicado, justamente porque a gente não tem, de maneira bem estabelecida, qual período que os poemas foram compostos e sobre qual período eles falam. Mesmo porque esses períodos eles também não são homogêneos. A gente tem evidências de que os poemas circulavam em um determinado momento de maneira bastante consistente, mas eles circulavam numa área em que você tem instituições históricas diferentes entre as cidades, né? Ou você não tem nem cidades, né? Então a questão é um pouco mais complicada. Fez sentido, sim, até tu falasse como se fosse um manual de hotelaria. É mais uma questão de costumes dos povos do que fatos objetivos, né? Tá meia resposta, muito obrigada. E tem aquela questão que eu falei também do didático, mas vamos passar para o Marcelo. Marcelo tem uma questão. Muito obrigado. Professor, eu vou colocar algumas questões, o senhor responda como quiser. Desde Friedrich Nietzsche, passamos a pensar a cultura também como valores. Partindo dessa premissa, gostaria de saber quais seriam os valores mais elevados, importantes, centrais para os gregos do período clássico. Obras como a Odisseia teriam como finalidade a internalização de tais valores entre os membros de determinadas cidades e estados gregas? Seria possível considerar tais obras, como a Odisseia e Ilíada, como formas de ideologia, como formas de disseminação de valores e interesses, e expandindo o poder político de alguns sobre outros? Tá, são perguntas interessantes, bem profundas. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de pensar esses elementos, talvez de forma... você tem assim, uma cidade que faz um uso ativo desse conjunto de poemas de maneira premeditada, né, dessa maneira como você colocou. Eu acho que é um repositório cultural compartilhado, né? Você tem diferentes formas de leitura, diferentes formas de interpretação e de diferentes usos também. Existe a possibilidade de uso político a partir da Ilíada e da Odisseia, para dar, sei lá, dois exemplos, né?
a gente vai ter em Atenas, ali no final do século VI, o período das tiranias da família do Pisístrato. E para alguns especialistas, é nesse período em que os poemas homéricos eles foram organizados, foram editados, né, num evento que é chamado de recensão pisistrática, ou paratenaica, porque eles teriam sido organizados para apresentação num festival religioso em Atenas. Então, para aqueles que defendem essa teoria, que é uma teoria muito complicada e que a maior parte dos especialistas não aceita, tá? Só deixando isso claro, existem alguns indícios, sobretudo na Odisseia, de que há ali uma valorização, um uso político feito pela família de Pisístrato, por exemplo. Né? Não sei se você se lembra, mas o Nestor ele tem um filho chamado Pisístrato, né, que dentro dessa teoria ele teria sido inventado para agradar a família do Pisístrato. Ele é um cara que vai acompanhar o Telêmaco na primeira parte ali da Odisseia. Então, por exemplo, né, uma função, a política que pode ter sido projetada ali pela Odisseia. Mas eu acho, na verdade, que o principal problema para mim é você partir de um pressuposto que exista uma cultura grega homogênea, seja para o período clássico, seja para o período arcaico, né, que estaria mais relacionado ao que seria o contexto, possivelmente, de produção dos poemas homéricos. Eu acho que isso é uma abordagem, para mim, um pouco limitante, né? Porque as experiências históricas desse período, elas não são homogêneas. Eu acho que o conjunto de instituições, o conjunto de valores apresentados nos poemas, eles também não são homogêneos. Tá? Eu acho que o poemas ele apresenta um conjunto de possibilidades. Ele é deliberadamente, ele tenta não ser restrito na visão de mundo que ele apresenta, porque é quase que houvesse uma autoconsciência do poema de que ele vai circular entre contextos diferentes. Então, ele precisa ser o mais aberto possível para que os indivíduos ali se reconheçam naqueles personagens, naqueles conflitos, e possam fazer uso, fazer leitura deles da forma como for mais conveniente. Então, em geral, a minha leitura desses poemas, ela é menos... eu delimito menos esse conjunto de visões, esse conjunto de estabelecer o que é certo e o que é errado, porque eu acho que é uma leitura que acaba limitando as possibilidades de leitura e de releitura do poema em outros contextos, que é o que acontece. Apesar de que a gente tem um precedente histórico de tentativas de formas de apropriação dessas narrativas para fins dos mais variados, né? Como, por exemplo, esse de Pisístrato que eu mencionei, que é uma possibilidade. Gente, eu acho que se tiver alguma última pergunta, senão a gente já vai liberar o Gustavo para o almoço também. Tem um monte de coisas, não sei se são perguntas. Eu tinha mais uma, mas não sei se é uma boa, porque talvez ela seja meio longa. Pode fazer, eu faço rápido. Tá. Eu queria saber um pouquinho, porque assim, a gente leu um pouco de Cidade das Damas, né, da Christine de Pizan, e eu comecei a problematizar um pouco mais assim, o papel das mulheres, né, na literatura. E eu já tinha percebido assim, em alguns livros, tipo Machado de Assis, que as mulheres sempre são retratadas um pouco meio mal. E na Odisseia eu queria entender um pouco mais, porque pelos trechos que a gente leu, e eu tentei ler ela inteira também, eu senti que elas sempre são tratadas um pouco assim com desconfiança, sabe? Tipo, a Penélope que estava sempre chorando por causa do Odisseu que não voltava, a Calypso que prendeu ele numa ilha e tal. Então eu fiquei um pouco em dúvida, assim, como que tu acha que elas são retratadas na Odisseia, na literatura grega no geral também? Eu acho que, bom, na literatura grega em geral é muito amplo, né? Existem várias formas de retratar que são diferentes.
Na Odisseia também, eu acho que existe um conjunto de modelos, né, de personagens femininas. Por exemplo, Penélope. Né? A Penélope, ela é um modelo de esposa ideal, resiliente, né? Ela fica lá esperando por Odisseu, ela resiste, ela tenta enganar os pretendentes, né? Então, o que é diferente de outras personagens femininas que a gente tem no poema, não vou entrar no caso das deusas, bom, porque eu acho que ela também é ardilosa, justamente, né? Porque eu acho que aí, eu não sei, é um padrão de comportamento que talvez tenha que ser pensado de maneira específica. Mas você tem outras personagens que elas vão ser lidas de outras maneiras, né? Algumas de forma positiva, outras de forma negativa. Se você pegar, por exemplo, a Rainha dos Fiaços, né, a Arete, é uma personagem também, é uma rainha, um personagem de modelo feminino, bastante, talvez positivo, mas que apresenta uma outra lógica, né? A Arete, ela tem uma autoridade entre os feácios que talvez Penélope não tenha, né? Ela tem um conjunto de prerrogativas, de coisas que ela pode fazer, de coisas que ela não pode fazer, de espaços que ela pode frequentar, que Penélope não tinha. Então, por exemplo, na cena em que Odisseu está narrando as suas histórias, e mesmo antes, no banquete lá entre os feácios, está tendo apresentações de um poeta, né, que é o Demócrito. Parece que Arete está presente, ela está lá assistindo, ela comenta, ela fala coisas. Não é o caso de Penélope, né? Penélope, ela até uma hora ela vai reclamar do poeta, do cantor da corte de Ítaca, que é o Fêmeo. Ela fala para ele mudar de música, né? Falando, essa aí não está me agradando, me deixa muito triste. Mas a narrativa, ela estava no andar de cima, no quarto dela, ela escuta de lá e ela desce e pede para ele trocar. E ela imediatamente é repreendida por Telêmaco, fala, volta lá para o seu quarto, porque aqui não é seu espaço. Então, por exemplo, parece que ela não frequenta aquele espaço, ela não assiste às apresentações do poeta, o que é diferente de Arete, né? Quando Odisseu ele chega na corte dos feácios, a instrução que a filha da Arete, a Nausicaa, ela dá para o Odisseu não vá fazer o seu pedido para o meu pai, vai fazer para minha mãe, né? Então, é uma outra lógica, parece ali que ela tem um papel diferente, né? Então, pegando esses dois exemplos de personagens femininas que estão num contexto ali aristocrático, real, né? Eu acho que elas são modelos muito diferentes, né? Você pode colocar uma outra personagem para fazer essa comparação, que é a Helena, né? Que Helena, ela também tem ali um conjunto de prerrogativas que parecem ser diferentes. Ela participa da reunião de Menelau com Telêmaco. Então, existe bastante variação. E existe também um julgamento sobre as posturas de Helena, que é feito por Menelau, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que tem bastante espaço para diferentes modelos de personagens femininas. Tem algumas que são absolutamente apresentadas como reprováveis, que é o caso da irmã do Melantio, que é a Melântia, né? Inclusive, na tradução do Christian é engraçado, porque ele traduz essas palavras direto para o português. Não aparece Melantio e Melante, aparece preto e preta. Né? É bem interessante. A tradução, ele faz algumas traduções de nomes. Ela é apresentada de maneira absolutamente assim, como uma serva reprovável, né? Que ela é uma pessoa horrível, ela fica provocando os outros servos, fica provocando os mendigos, ela se deita com um dos pretendentes, e que você pode fazer uma comparação com uma serva que seria ideal, que é a Euricleia, né? Então, assim, você tem, de novo, vários modelos diferentes, e para muita gente a riqueza dos poemas homéricos está aí, né? Esses personagens, eles não são, em geral, unidimensionais, né? Mesmo um personagem que são breve, ele tem uma função, ele tem uma personalidade que é
bem desenvolvida, né, mais ou menos profunda. Mesmo esses personagens pequenos, né, você pode fazer uma análise da personalidade de Melântia, que é uma serva que aparece ali em 3 momentos da Odisseia, e pensar na função narrativa, pensar no modelo de personagem que está sendo proposto ali. Acho que apareceu mais uma aí, Rita. Se quiser, a gente pode fazer. Então, a última pergunta fica sendo da Kátia, tá, gente? Pode fazer, Kátia. Gustavo, eu queria saber não sei se vocês estão me ouvindo. Eu queria só uma dúvida, assim, porque eu já ouvi, você como historiador, eu já ouvi a teoria de que houve mais de uma Troia. E isso seria, eu não sei se é uma teoria verídica, e se for, isso seria uma das condições de constatar, de achar realmente a veracidade da existência dessa história da Guerra de Troia? Tá. Quando você fala em várias Troias, a gente tem várias possibilidades aí para responder isso. Primeiro que a gente tem hoje um sítio arqueológico, ele fica numa região da Turquia, que chama Hisarlik, que lá é onde atualmente, né, os pesquisadores consideram que era a cidade de Troia nesse período da Idade do Bronze, que a gente chama, né? E existem outros assentamentos que, durante a Antiguidade, eles foram chamados de Troia ou de Ilium, né? Que é um outro nome para a cidade. Que eles ficavam próximos de Hisarlik, mas no período arcaico e clássico tinha um assentamento de Troia que não era o mesmo. Então, isso é uma primeira divergência entre mais de uma possibilidade de onde ficava Troia. Mas, mesmo na Antiguidade, eles sabiam que aquele assentamento não era o mesmo da cidade de Troia, sabia que ele era próximo. Mas quando a gente pega o sítio de Hisarlik, que é onde a gente tem a cidade de Troia na Idade do Bronze, ainda assim a gente tem várias camadas diferentes de assentamento. Isso é uma questão aí que é arqueológica. Talvez é isso que você tenha visto, né? Os arqueólogos, quando eles vão escavar, é uma lógica assim, que, bom, você tem uma deposição de sedimentos dentro do assentamento, e aquilo que é mais recente está no topo, mais próximo da superfície, e aquilo que é mais antigo está embaixo, né, porque fica acumulando os sedimentos com o tempo. Os arqueólogos vão lá, escavam, e se eles encontram uma cidade num primeiro extrato, eles numeram aquela cidade. E eles continuam cavando até chegar onde você tem a rocha natural, né, onde não existe mais acúmulo de sedimentos. E você conta quantos assentamentos existem naquela cidade. No caso de Troia, são 7 ou 8 assentamentos de períodos diferentes. Então, você tem Troia 1, Troia 2, Troia 3, Troia 4, Troia 5, até Troia 7, acho que tem 7A, algumas subdivisões. Então, talvez isso seja o que você tenha visto, de que existem várias cidades de Troia. Ficam todas no mesmo lugar, mas elas são de períodos diferentes, né, porque há um acúmulo de sedimentos, né, o nível da terra vai subindo, e você tem uma reestruturação das organizações das estruturas, dos edifícios. Então, por conta dessa mudança no tempo, os arqueólogos eles numeram as cidades de Troia. Não sei se foi isso que você viu, mas... Foi exatamente isso. Mas elas ficam no mesmo lugar, é uma questão aí de cronologia, né? Elas são de períodos diferentes. Obrigada. Joia. Nada. Então, acho que eu vou encerrar, Gustavo. Vou te agradecer de novo pela disposição de vir falar aqui com o pessoal. Eu acho que foi bem legal a gente ter essa oportunidade de falar com alguém que não é de letras também. Eu acho que muda muito o jeito que a gente pensa. Uma das coisas que eu me oponho a organizar essa disciplina cronologicamente, começando, por exemplo, com a Ilíada ou com a Odisseia, que eu acho que é difícil a gente pensar que essas obras necessariamente representam aquele período, né? Eu acho que a abordagem cronológica, a gente
fica achando que tá. Então, Dante representa a Idade Média. Pô, não, como assim Idade Média? Né? Então, achei que foi bem legal você trazer isso pra gente, que mesmo dentro mesmo na Odisseia, a gente tem essa pluralidade aí também. Então, brigadão. Bom almoço aí para você, boa aula mais tarde. Bom, eu que agradeço, foi um prazer, como eu disse, estou à disposição, tanto presencialmente quanto virtualmente. Mas presencial tem ostra. É verdade. Mas eu já estou absolutamente aqui acostumado com o ambiente virtual, estou dando muita aula aqui. É bom que você não tem que ficar viajando, né? Tem vantagens. Sim, sim. Isso que você falou é muito interessante, né? Que permitiu uma circulação virtual, né? De palestras, de aulas que antes não seria possível por questões logísticas. Mas foi um prazer, eu estou à disposição para falar com vocês. Depois a Rita, se vocês tiverem outras perguntas, ela passa para vocês meu e-mail, e eu estou à disposição. Muito obrigada, Gustavo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou pedir, então, para vocês saírem, porque eu tenho que ser a última pessoa para poder terminar a gravação, eu acho, para poder encerrar a reunião. Então, tchau, gente. Boa tarde, bom almoço. Tchau, tchau. Obrigado. Manda um beijo para Ana. Pode deixar. Até mais.